Comecei então. Sob paz jurídico do Escritório Chagas e Colau Advogados Associados, em ato coletivo 10 de setembro de 2021, iniciado sexta-feira, 8h30. Nesse ato, reunidos presencialmente Lorena Cristiane Chagas e Colau, Alexandre Lebioda Neto, Felipe do Amaral Domingos, Matheus Pacheco Benim, Francisco Egildo Palmeira Neto, no escritório para as seguintes pautas do estudo. Passo ao Francisco iniciar a reunião. Qual é a sua estratégia? Era uma vez um homem que vendia sanduíches à beira de uma estrada. O sanduíche era ótimo. Todos paravam e ele lentamente foi aumentando as vendas e prosperando. O comércio ia de vento em pouco. Ele trabalhava dia e noite, porque ninguém fazia sanduíches mais gostosos. A clientela aumentava e o seu negócio prosperava. Novos pontos de venda do famoso sanduíche se espalhavam por todo lado. Um dia, seu filho falou para o pai: "Pai, você não ouve rádio, não lê jornais? Há uma grande crise no mundo. A situação é terrível e aqui no país é ainda pior." Seu pai respondeu: "Não, meu filho, não percebi nenhuma crise. Estava ocupado trabalhando. Faça isso, trabalhe, acredite em você e será um vencedor." O estudo e caso sobre a contagem de tempo sobre contribuições previdenciárias. Caso em que teve vantagem ou melhor benefício em contagem de tempo de contribuição, com base no banco de dados do próprio INSS em contribuições previdenciárias. Em cálculos feitos pelo CNIS e comparação à contagem de tempo de serviço e tempo de contribuição com relação à carteira de trabalho, a contagem deu menos vantajosa do que o próprio INSS ao benefício da aposentadoria. Assim, no caso aceito o cálculo do INSS apresentado em execução mais vantajoso no processo. Aqui separa esse estudo de caso prático com relação à importância dos cálculos de comparação da contribuição nos processos de execução. Esse caso que a gente teve foi comparado. Esse aqui eu achei mais emblemático ainda, apesar daquele também ser das contribuições de cálculo. Quando não aparece o salário de contribuição no banco de dados da CNIS, no cálculo, ele não é automaticamente contado. Além disso, nesse caso específico foi um pouco diferente. O cálculo do INSS apresentado no processo de execução, ele jogava como base contribuições e períodos fragmentados somente de contribuição previdenciária, porque o INSS usado não era nem com base no CNIS. Isso me chamou mais atenção. No cálculo da planilha deles apresentada era fragmentado períodos de contribuição, como se fosse contribuição previdenciária, mas fragmentados, assim, de períodos que eram para ser inteiros. E daí, com essa fragmentação e com relação à contagem ali matemática, ele dava mais vantajoso a aposentadoria do que comparando, né, todos os períodos da carteira de trabalho que a gente fez junto com o CNIS. Então, esse caso eu trago, não sei, mais emblemático para a gente ficar mais atento, comparando tudo, que é o direito, digamos assim, ao melhor benefício que ele escolheu ou não, de cada contagem. Tá dando divergência em tudo, na verdade. Pensa na cooperação ainda, né, que deveria ser algo que você sequer deveria ter que checar, né, na verdade. Mas não é nada automático, muito menos pelo CNIS, que eu achei que as contribuições previdenciárias iriam, até porque no CNIS tem aquele período do lado em anotação, sempre dá uma divergência, daí eles fragmentam por causa desses períodos. Daí às vezes não fecha, por exemplo, a última remuneração lá, ele não vai contar inteiro. Eles contam fragmentado, conforme, sei lá, algum outro banco de dados que aparece contribuição previdenciária, só pode ser. A gente tem acesso a esse banco de dados? Na verdade, é a relação do INSS. Ele tem que apresentar a relação dizendo qual o período que ele está considerando, ali que eu conferi. Tendo isso pelo menos. Que foi o que daí que a gente na prática viu que deu mais vantajoso. Porque teoricamente os dados que a gente tem acesso é esses que você falou, né? Que é o CNIS, carteira de trabalho. Mas aí se eles usam outro
qual o objetivo de... Porque fica o um CNIS pouco ele não confuso. fecha certinho muitas vezes, para não dizer todas as vezes. Uhum. Daí o que eles estão fazendo, por exemplo, nesse caso da relação, eles pegaram cada período separado. Aham. Por exemplo, tinha vários períodos ali que era cheio, e de vez de pegar o cheio, pegava o fragmentado. Daí pegando tudo fragmentado, por incrível que pareça, a matemática fechou. Entendi. É estranho, mas se você colocar no papel, igual a gente colocou, fazendo todos os cálculos possíveis, não fechou e fechou bem assim. Foi que ele fez com o Felipe, né? O Felipe, na verdade, Outra aquele cálculo que a gente fez é mais atento ali com relação ao salário de contribuição. Todas as vezes que joga no sistema, se não tiver acusado o salário de contribuição, que isso também tem a ver com as contribuições previdenciárias de cada empresa, ele não vai computar como termo de contribuição. Entendi. Por isso que a gente pela vez tentou fazer manual, e daí a matemática não fecha. E isso tem que observar, toda vez que lançar no programa, ver se tem incluído, porque ele te dá, aparece lá, né, 6 salários de contribuição. Daí ele tem que inserir um salário mínimo que seja. A desvantagem é que se a empresa, por exemplo, tinha que ter pago mais, vai ser calculado sobre um salário mínimo. Aham. No cálculo. Que foi o que a gente fez lá. Porque ele simplesmente zera. Se você joga lá e dá 100 salários de contribuição, ele não calcula. Por isso que a gente ficou Tem desesperado. vários que eles calculando. eram, então, porque eu vejo vários. E ele não calculou, a gente fez à mão, né? Provou ali. Esse é o problema da base de dados, né? É o plano de dias, Sim. meses. É falta de contribuição certa, parece assim, na hora de lançar. E eu vejo como o CNIS um documento assim que precisa ser revisado constantemente, né? Além da carteira, extrato, GTS, extrato, CAGED, precisa fazer um abatimento desses dados, corrigir o CNIS porque é o documento base para se calcular. E se ele não estiver correto, possivelmente a gente tem divergências, né? Daí você tem que ficar recorrendo à questão manual, né? E comparar, né? Comparar, por isso que às vezes vai ter que fazer realmente um estudo mais aplicado, dentro do caso do cálculo previdenciário mesmo. E aí, na hora que vê sem contribuição, é só inserir o salário mínimo da época. Uhum. Eu acho que tem no Somprev tem uma opção de trocar o negócio sem contribuição por um salário mínimo. Eu acho que tem um switch desse ali de colocar. Eu vou ver certinho, mas eu acredito que tem. Vou começar a colocar então. Tem que colocar, porque ele não vai puxar. Mas devia ser incontestável o CNIS, né? Ele devia, não Fica parecendo alguma para coisa. manter essa forma, mas ele devia ser um documento que... Você ser mais confiável. Exato, essa palavra. Não seja, mas Sim. é um documento que precisa de conferência, né? Sim. Porque pode ser que esteja errado, né? Ninguém está passível, né? Claro. Essa é também está passível. Mas é raro ver em favor do segurado. Raríssimo. Ironicamente. A gente fez 30 cálculos, não tem noção. É aquilo que a gente falou aquela vez. Nossa, eu não acreditava. Hoje eu posso me posicionar contra. Até na própria sentença desse caso, a juíza colocava e a relação dela da empresa era outro período que ela jogava. Meio Cada um jogou um período, né? que confusão, né? Aham. O cálculo ele vai ter que ser cada vez mais desmiuçado. Né? Emoção. Agora, isso do salário de contribuição foi uma lição. Né? Tem que ficar muito atento porque ele não vai computar. Ele exclui. Né? Então, eu passo todo o caso ao Alexandre. Então, hoje eu trouxe um estudo de caso que a gente fez até uma tese recente com relação à relativização da coisa julgada previdenciária. Né? Então, chamou bastante atenção a questão da possibilidade de, eu não diria até a relativização não é rever, né? É só você relativizar realmente um julgado já realizado. Né? Então, a gente tem um caso concreto onde, na sentença, a juíza optou por julgar o processo extinto sem julgamento de mérito, pelo fato do benefício que a gente está questionando já ter sido analisado em processo anterior no ano de 2019. Então, pela coisa julgada, ele não poderia reanalisar no processo a mesma questão. Só que o que a gente busca com o novo processo não é análise do mesmo fato, ou seja, a gente não está querendo analisar a incapacidade do segurado referente que foi analisado no processo anterior.
a gente requereu apenas a aplicação do Instituto da Decadência, uma vez que ela não foi citada no processo anterior. Então, com isso, a gente solicitou a aplicação da relativização da coisa julgada, até a gente colocou como um fato novo, tendo em vista que não foi analisado no processo anterior. Quem realizou esse estudo mais aprofundado a respeito da relativização da coisa julgada o doutrinador também, o José Antônio Savares, né? Então ele traz bastante conteúdo a respeito da relativização da coisa julgada previdenciária, exclusivamente do previdenciário. Então aqui eu vou destacar alguns trechos do artigo que foi publicado pelo José Antônio Savares, que se chama Coisa Julgada Previdenciária como concretização do direito constitucional a um processo justo. Então, que me chamou bastante atenção um ponto, que ele fala exatamente assim: de fato, enquanto o processo civil comum, com a pretensa imutabilidade da coisa julgada, pode aceitar o sacrifício da justiça em favor da segurança jurídica, o direito processual previdenciário é guiado por um princípio fundamental de que o indivíduo não pode ser separado do seu direito de sobreviver pela solidariedade social por uma questão formal. Então ele aplica a questão de que no direito previdenciário a gente não pode simplesmente aplicar a coisa julgada a fim de que se exclua o direito do segurado de sobreviver, que é o Instituto do INSS, a caracterização desse princípio pro segurado, né? Então ainda há outros ramos do direito que permite a revisão desde que seja em favor da parte menos favorecida, como é o caso do direito penal. Então quando há lei posterior no direito penal, pode-se existir a revisão da pena com base nessa lei mais favorável, né? Nunca mais penosa. Então, como existe essa possibilidade de rever uma decisão criminal com base numa lei mais favorável, então tem-se a possibilidade de se rever a decisão da coisa julgada previdenciária em favor também do segurado, tendo em vista também essa questão da hipossuficiência, né? Em outro trecho do mesmo artigo que eu citei do José Antônio Savares, também ele diz que, tal como no direito penal, se admite a revisão criminal para beneficiar o réu quando, por exemplo, são descobertas novas provas que o favoreçam. O processo previdenciário pauta-se pelo comprometimento a todo tempo com o valor que se encontra em seu fundamento, a proteção social do indivíduo vulnerável, a proteção do Instituto do Indivíduo Vulnerável. Essa essencial dimensão da liberdade real e digna humana, em relação a este valor, é de se reconhecer a segurança contraposta deve ser superada como interesse menor. Então, assim, o que se retirou da questão desse estudo? É que a coisa julgada previdenciária ela tem que ser revista quando há coisas novas em favor do segurado, tendo em vista que o interesse a justificativa de sobrevivência do segurado deve ser maior do que uma simples formalidade jurídica, né? Então, é uma tese muito interessante que a gente está trabalhando nos processos aí. Se der certo, vai ser aplicado em muitos processos, porque a gente verifica que muitos processos, principalmente com relação à decadência, não é observado, é observado mais a questão da incapacidade. Então, se ficar concretizada essa tese da relativização da coisa julgada, acredito que vai ser uma grande vitória para todos os segurados aí que possam ter atingidos por ela, né? Eu achei sensacional a comparação da revisão do processo penal e trazer toda essa fundamentação que não sendo imutável, né, a coisa julgada. Porque a coisa julgada é para trazer segurança, não tem como negar que a gente precisa, né, ter essa ponderação, mas não tornar imutável com relação às provas não trabalhadas no processo. Exatamente. E ele é o único a trazer essa visão. E não só a questão probatória fática, né, mas igual foi dito da lei posterior, né. Eu acho que a argumentação eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho incrível a argumentação da questão da hipossuficiência, dessa pequenez do indivíduo diante do Estado. Eu acho que, claro, a comparação, assim, talvez se você colocasse isso para um juiz, se eu fosse o juiz, eu não gostaria de ler um comparativo disso
com a revisão da coisa julgada penal criminal, porque a magnitude ali de tudo aquilo é diferente. Mas eu entendo e faz total sentido. A lógica é brilhante, eu não tinha pensado nisso. Realmente, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de... Ainda assim, é o Estado que te impõe uma contribuição para algo, para que você tenha um direito e você não tem escolha. Então, se você tem uma obrigação, você tem um direito em contrapartida. E que você... A possibilidade de reivindicar, ainda mais hoje, que as pessoas... Olha, mas as pessoas não conseguem pedir um benefício sozinha, porque o acesso é difícil, como você tem que pedir, como o INSS trata disso tudo, é muito difícil. Eu achei incrível. A maior questão só da relativização da coisa julgada é o mais importante é você não discutir os mesmos pontos. Esse é o ponto-chave dessa tese. Claro. É você trazer algo que não foi discutido. Sim. Então, o processo, depois eu até entendo que deva ser julgado pelo mesmo juiz que julgou o processo anterior. Então, eu acredito que, no caso, caberia um declínio de competência, se for juiz diferente, pelo juiz que julgou o processo anterior. Mas eu acredito que sim, deva ser reanalisado esse novo fato, até porque no caso específico da decadência, até a gente trabalha também nessa questão, que a decadência tem que ser, ela pode ser arguida de ofício pelo juiz, não precisa ser suscitada pelas partes, alegada pelas partes, porque se trata de... Matéria pública, né? Ordem pública. Isso, matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Então, ela pode ser arguída como o juiz pode alegar de ofício. Então, essa é a nossa linha de raciocínio para relativização da coisa julgada com base na decadência. Que uma que é coisa que não foi discutida e outra que poderia ter sido arguído já de ofício pelo juiz. Então, a gente trabalha nessas duas pontas. E outro argumento também que a gente trabalha bastante é porque quando você entra com um pedido de revisão de um benefício há mais de 10 anos, automaticamente o juiz já extingue o processo. Pelo fato da decadência. Então ele já argue a decadência sem tocar o processo. Claro. Então a gente utiliza esses dois argumentos, a relativização da coisa julgada junto com a base da decadência, para tentar relativizar a coisa julgada. Então a minha linha de raciocínio com base na relativização é em cima da decadência também, mas não deixe de se trabalhar outras questões de outras provas que possam ser favoráveis. Né? Ah, entendi. É mais complexo ainda do que eu tinha entendido, Sim. Realmente. Mas eu achei brilhante, nunca tinha visto. Esse artigo, você tem um link? Me manda depois. Tá no site do Savares, se você procurar no site do José Antônio Savares, ele tem os artigos lá. Vou ver porque ele trabalha com a tese. Ele que é o cara mais humano que... Eu achei incrível quando ele comentou isso antes, porque principalmente essa analogia com relação à questão criminal, porque você traz um direito delicado e sensível, e eu acho que essa é a única maneira, além disso que o doutor tinha falado, de você não trabalhar os mesmos pontos, mas trazer o fato novo para que não condene uma pessoa, e você parar para pensar nessa analogia, de trazer um fato novo que possa beneficiar, traz aquela coisa do indúbio pro assegurado, né? Porque de alguma forma foi prejudicado. E se na esfera criminal é a liberdade ou a condenação de uma pena, o segurado também está sendo de uma certa forma apenado, né? Porque está afetando diretamente o direito dele de exercer aquilo de uma maneira mais digna, né? Eu achei incrível mesmo. E a gente poder trabalhar isso, eu acho que é um privilégio, né? Ter esse acesso, assim, poder trabalhar isso nos nossos processos, né? Uma tese, trabalhar o fundamental, então isso traz muito respaldo. Vamos torcer que a gente consiga convencer alguém dessa magia. É o juiz que escreveu isso. Sim. Então tem uma luz. Não, ele Em algum ponto. Não, tem toda a fundamentação. Ele traz. Não, eu não tô dizendo que não é porque é um juiz que escreveu que algo faz sentido com isso. Eu quero dizer que um juiz entende dessa forma. Então, assim, pode concordar com a gente, não é? Sim. É que o direito é só uma linha de desculpa. O direito é uma base de convencimento. Né? Você tem que convencer com base na ordem jurídica. Sim. Então, a gente tem todo o embasamento, agora custa alguém se convencer e comprar a ideia. Né? Sim. Eu entendo que o maior contraponto desses é o direito estudado mais antigamente. Enfim,
mais velhos, que tem um contraponto muito forte da coisa imutável. Se estudava muito antes da coisa julgada. E a coisa julgada vem realmente para trazer na prática mais segurança, pronto, e vai embora para frente. Sim. Próximo, como se fosse próximo da filha. Hoje não, hoje a gente estuda já faz um tempo bem diferente, a cabeça é diferente. Então eu acho que o maior contraponto são os estudiosos antigos. Torcer que não caia um Que desembargador é o que já antigo. aconteceu na prática com a gente já com relação à implementação do próprio INSS, que a gente teve um caso, né? O próprio INSS implementando, reconhecendo, tendo direito líquido, certo, enfim. Ele mesmo reconhecendo, a coisa imutável prevaleceu diante desse juiz federal que entende que não. Que nada passa por cima de uma coisa julgada. Então eu acho que o maior contraponto é isso, da balança ali. É você conseguir fazer a abertura do direito em si, porque não há certo e errado. Né? Não é que também está errado tornar a questão imutável, mas se não há um contraponto. Não sei, eu acho que isso é o maior peso pra gente na prática hoje. Mais jovem, digamos assim, estudiosos não. E assim que sair a decisão, deu outra ajuda. Tudo depende do critério. Um quadro, se for decidido. É o critério estabelecido para você dizer o que é certo e errado. Nesse caso Eu acho que as premissas é a você discussão. estuda no direito. Se você tiver isso enraizado, você não vai tirar. Vai colocar coisa mutável pra... Principalmente que atrás de uma decisão tem um ser humano que tem um ego, né? Que não É, muda a daí- decisão, porque eu interpretei dessa forma e a lei me fundamenta dessa forma. Então a gente tem que saber trabalhar com essas questões também. Infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Mas uma torcida, né? Vamos torcer que vai dar certo. Lutar até o último. Ah, com certeza. Cada caso importa. Vamos lá, era emocionante, novos temas de direito previdenciário, já podemos encerrar por aqui, né? Com esses dois aqui. Você vai por aqui, né? Não precisa mais. Fundamentação teórica ali. Tá tudo certo, já podemos encerrar aqui. Mas Encerrar peraí que assim. vai tocar mais um telefone. É, hoje está movimentado. A gente para. Então vamos lá. Na verdade é uma situação que eu observei no julgamento na STF da DI 6.096 do Distrito Federal, que trata da reafirmação do posicionamento que já estava com repercussão geral do tema 313, que o STF se posicionou, né, no sentido que não há prescrição de cadência do fundo do direito no direito previdenciário. A gente estava até comentando, eu não sabia, né, por isso que é importante essa soma que a gente tem, né, no dia a dia, um vai somando com o outro, não fazia ideia que existia isso. E esse fundo é daquelas pessoas que acabaram não querendo o seu direito e ficou lá, né. Infelizmente a pessoa não requereu, mas teria esse direito. E então o STF já tinha posicionado esse entendimento favorável, que não haveria prescrição ou decadência desse direito. Se a pessoa tem o direito, a qualquer tempo ela pode reclamar esse direito e ter o exercício desse direito. Aí tem esse contraponto da prescrição, atinge apenas as prestações vencidas dos 5 anos ali, né? Que até está no artigo 103 da 823. Daí a problemática criada, daí eu vejo como também uma situação ali entre STF e STJ, que apesar de ser algo ali, uma corte abaixo, digamos assim, o INSS encaminhou para lá, né, no RESP 1910, 776, e foi para a segunda turma do STJ, contrariando esse posicionamento do STF. Eles decidiram pela aplicação dos 5 anos para a propositura da ação de restabelecimento do benefício previdenciário. Daí esse caso em específico se tratava do restabelecimento de auxílio-doença. Daí a base da fundamentação eu achei até um pouco rasa, assim, que utilizou o fundamento do artigo 1º do decreto 20.910 de 32, eu achei meio totalmente fora, assim, totalmente fora do que realmente estava, né, a linha de raciocínio desse julgado. Então eu achei até meio curioso. Daí diante disso, eu achei que, poxa, não tem mais para onde ir, né, STF, STJ, a Defensoria Pública da União ajuizou uma reclamação contra essa decisão do STJ, usando como base também o STF, né, uma corte acima, e o resultado ele foi positivo. Então essa reclamação foi julgada procedente pelo STF, sendo cassada a decisão do STJ da segunda turma, e aproveitando, a Carmenúcia decidiu monocraticamente ali, pela determinação já desse tema 313, que foi posicionamento favorável ao fundo de direito, que a pessoa teria a qualquer tempo de ingressar com o pedido dela, tendo o direito e podendo exercer essa situação.
Então, assim, foi uma situação que até, essa coisa que a gente fala do Lego, parece uma coisa assim, que fica entre as cortes ali e o segurado no meio disso tudo, né? Só precisando do benefício dele. Então, eu achei interessantíssimo, através até da nossa conversa, fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse fundo de direito previdenciário, achei bastante interessante, porque às vezes, né, a gente não sabe até onde vai o desconhecimento de um cidadão que ele tem aquele direito. E a gente está aqui para isso, né? Para tentar trazer a luz, né, esse conhecimento a cada cidadão, a cada pessoa que porventura não saiba, apesar de ser algo até bem óbvio, né? Às vezes o direito dela, mas ainda assim existem pessoas que muitas vezes não sabem. Então, aqui está o nosso papel também, e esse tema me chamou a atenção, essa situação do Fundo de Direito Previdenciário. Eu só quero saber que você existiu. Eu também não sabia. Agora eu estou me perguntando Foi novo, como é né? que eles fazem o controle disso? Qual... Perdi a palavra, agora me fugiu. Qual a fiscalização disso? Pra onde vai... Qual é, sabe? Esse é um ponto também. Qual o conceito do fundo? Eu não cheguei assim a observar conceito, O que mas é em si? em si é isso que eu estava, até dentro dessa pesquisa rasa que eu fiz, é realmente a pessoa que tem o direito a exercer o pedido de detenção por morte Qualquer acaba que não seja. fazendo, qualquer que seja. Não. Ela tem aquele direito a uma aposentadoria e acaba não fazendo e fica lá. Esses valores Fica estão resguardado. flutuando. Tá lá. Mas a pessoa não requereu. E o INSS tem essa premissa de a pessoa requerer, né? Não vem automaticamente, né? Então, eu acredito que fica fora do requerimento. Como se fosse Então, um foi isso que eu direito. entendi. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, salvo engano, a decisão do STF, o fundo de direito é com base no requerimento. Se eu não me engano. Daí tá? tem lógica. Agora... É porque assim, tipo, daí eu vou citar um exemplo no caso do escritório. A pessoa fez o pedido em 92, no auxílio doença, e nunca entrou com o processo. Não, daí Esse tem que é o lógica. fundo de direito. sim. Mas eu acho que não é se você não fizer. Só não fizer, tá certo. Você fez o pedido, só não foi atrás de um processo judicial. Que daí é um caso Fica lá, né? que fica lá. Então daí a gente pode se discutir, ela vai receber os últimos 5 anos dos atrasados, ela vai É receber isso no prescrição, não período. requerimento. Aqui é a prescrição aquele penal. Daí é a Daí prescrição penal. Então ela vai receber os últimos anos. Mas o fundo de direito dela, ela com base no requerimento. Então ela fez o requerimento em 92 e foi negado. Nunca entrou com processo judicial. Então a gente pode discutir se ela estava ou não incapaz lá em 92. Inclusive com a manutenção da incapacidade até hoje. Mas o fundo de direito é com requerimento. Eu acredito eu, se eu não estou enganado, estou na decisão do STF. Daí é com base no requerimento. Então acho que se você não fizer o requerimento, é porque se você não fizer o requerimento, Vai também ficar ele não gera ele não gera nem direito, na verdade. Tá, mas os valores prescrevem, mas o direito da pessoa não decai. Que é o que Isso. toda a pauta discutida. É os O valores. STJ aplicou que decreto? Que é isso daí? Que daí ele teria 5 anos para entrar com a ação. O que diz? Decreto do Vargas. 32, 39, nem Segunda Guerra Mas Mundial. Você vai na boca maldita ali, aqueles que ficam sentados na frente do café da boca, sabe? Se você falar, eles lembram desse decreto. Não, é algo assim. E é antes da lei de Elucidado. 2013, acho que não sei nem se existia um sistema previdenciário tão É o eficaz. INPS, né? Acho que era antes, muito era antigo. antes, né? Mas perfeita a colocação do Dr. Janeiro. Que daí teria que precisar mais ou menos. É nesse sentido. Que às vezes a pessoa pode até ter dito, mas não fez o requerimento. Não Aí é entrou uma no outra processo. situação também, né? Só que esse daí que Tem não fez o requerimento. requerimento, eu acho que mais a questão de direito adquirido, outra questão. É que vamos supor Que daí não fez o requerimento, daí não tem lógica. que daí vamos supor a pensão, a pessoa faleceu, quem tem direito à pensão pode solicitar a qualquer momento posterior ao falecimento. Só que ela só vai começar a receber a partir do requerimento. Então, Sim. não teria lógica a questão de se aplicar um fundo de direito ali. Agora, se a pessoa, sei lá, fez o pedido 30 dias posterior à morte, foi negado, ela nunca foi atrás, e depois de 20 anos ela fazer a reclamação, ela pode. Daí se trata de fundo de direito, porque você está discutindo um indeferimento que teve e que ela não foi atrás. Mas que nem daí, por causa da prescrição penal, ela só recebe os últimos 5 anos. Mas, sim, eu entendi na época que eu fiz a pesquisa que o fundo de direito se tratava disso. Acho que é exatamente isso. Exatamente. E a importância da reclamação do DPU, né? Foi DPU. Finalmente alguém, né? Exato. Visualizou. Exatamente. Senão ia deixar meio que. Pois é, imagina se não sobe. Um Se conflito. o DPU não sobe, a gente, num processo comum, a gente teria que subir para o STF para se discutir isso. Exatamente. Eu entendi, é. E não
decreto 32 era Não, foi pra copiado. acabar. Eu até cheguei a ver se estava errado, alguma coisa assim. Eu acho que você pegou 32, né? Sei lá, 92, não era, Não, era um decreto. Né? Eu não cheguei a abrir o decreto, mas... Até porque a base do direito é a sociedade, né? Imagina, a sociedade, tanto que a sociedade se alterou de 32 para Nossa, cá. imagina. Teve uma, que eu falei, teve uma guerra no Teve guerra, meio, né? teve alterações, teve ditadura, imagina. Já teve a pandemia do Covid. Já teve pandemia, daí agora vai aplicar, não tem isso. Sim. Não faz sentido. Sim, família. De corte especial, assim. 2 dias pra entrar. A minha pergunta é onde é que foi achar isso daí? Não, isso que eu perguntei aqui. que Coisa do diz. INSS. Não, não Eu você, cheguei mas a saber. pessoa que fez essa fundamentação, como Pois é é. que ela achou isso? Ah, deve ser um desembargador de 65 anos, quase se aposentando. É, Aquela aposentadoria compulsória, tá? Isso que eu falo, premissas de direito antigo. Tipo, não faz nem sentido. Então vamos lá. bom, o meu, na verdade, eu vou começar falando sobre a norma e depois vou falar do caso. O recurso especial, né, as possibilidades de cabimento dele estão dispostas no artigo 105 da Constituição, no inciso 3º. E aí fala que ele é apresentado ao STJ e tudo mais, e nesse inciso tem 3 alíneas que indicam, né, quais podem ser, onde está o fulcro do recurso especial. Né? Aí tem a linha A, que é contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. A linha B, que é julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal. E a linha C, que é se der a lei federal interpretação divergente do que lhe haja atribuído outro tribunal. E esse aqui eu acho que é a maioria esmagadora, né? Mas, enfim, nos embargos de divergência em agravo em recurso especial o número, se quiser adotar, não vou mais dizer, 1672966, ele começou a ser julgado pelo STJ, pela 4ª turma, a Laurita Vaz, a ministra que é a relatora, ela já deu o voto dela, e teve eu acho que foi o Luiz Felipe Salomão que pediu vista. Enfim, o caso eles estão julgando, vai só, porque eu me senti assim na hora que eu li isso, parece uma coisa nada a ver, enfim. Eles estão julgando se, para que aceite o recurso especial, é necessária a indicação expressa na peça de qual a linha dá origem ao seu recurso. Eu até falei com o Felipe ontem, estava meio revoltado, que parecia uma discussão boba, porque na verdade a ministra Laurita Vaz, ela dá um argumento que eu concordo em partes. Ela diz que é um excesso de rigor eu exigir isso e de pronto não apreciar a peça. De fato é verdade, porque muitas vezes se você simplesmente lê a peça, você vai entender em que está fundamentado. E isso, né, tem totalmente a ver e está completamente conectado com o princípio da instrumentalidade das formas, da cooperação, que que o processo não é para o juiz, não é para o advogado, o processo é para as partes, né? Então, e é para principalmente a resolução da lide, né? Aí tá. Então, aí o ministro, que pediu vista, o Luiz Felipe Salomão, que seja esse nome, posso estar enganado, ele diz que na opinião dele não é tão simples, né? Porque e aí ele ainda não deu argumento. Mas né, o que eu encontro? Eu cheguei a uma conclusão ontem, enquanto eu pensava. Que claro que se tá lá é uma questão que provavelmente não tem um certo e errado tão claro, os 2 argumentos são muito válidos, a forma exige também, mas eu vejo tem ainda a questão do tribunal, né, de ser uma questão logística deles, né, de como porque são muitos processos, então como eles podem lidar com isso, quais são os filtros por quais essas peças passam e tudo mais, mas eu enxergo da seguinte forma, que não se deve apreciar a peça caso não tenha essa indicação expressa. Por quê? Parece um excesso de rigor, mas eu acredito que é uma questão muito mais lógica do que, tanto assim, legislativa, normativa. Por quê? O processo, todos os princípios que a gente tem no processo civil e no processo, no geral, eles seguem uma ordem lógica. Então, o processo
é repleto de procedimentos para que eu chegue de A a B. Então ele tem um sentido. Não direção, sentido. Ele vai até algum lugar. Só que quando eu leio a peça e por meio da peça eu depreendo de onde você tirou aquilo legalmente, eu estou fazendo raciocínio inverso. Eu estou lendo a sua peça e lendo os seus argumentos, eu, o juiz, estou procurando fundamentação legal para o que você está dizendo. E eu acho que isso não está correto, porque então eu posso simplesmente... Eu não consigo definir muito bem o que é, então eu apresento um recurso especial e o juiz que decida onde se encaixa. Cabe ao magistrado decidir onde é que se encaixa. Realmente, aí a gente entra no bom senso, né? Tem coisas que são muito claras, se você ler a peça fica óbvio. Dentro de um mar delas você vê que existe padrões.